O capítulo 263 de Jujutsu Kaisen trouxe mais uma vez o Sukuna se livrando do roxo. Ou melhor, não trouxe nada, porque a escapada do vilão ficou em off de novo, confirmando aquele meme do roteiro malevolente, que sempre beneficia o Rei das Maldições. Com isso, a luta continua interminável, e a previsibilidade do mangá chegou em um nível insuportável, fazendo a gente se perguntar algo crucial. Será que não tá na hora de parar de ler Jujutsu Kaisen, já que o autor não consegue mais ter boas ideias e manter o ritmo? Isso e todos os detalhes do capítulo eu te respondo agora com spoilers. O capítulo começa com mais um salto no tempo, mostrando a barreira do Yuta quebrando por dentro. E assim como nos outros dois disparos do roxo contra o Sukuna, não sabemos o que aconteceu, porque o Gege Akutami de novo escolheu não mostrar como seu vilão conseguiu escapar de mais essa. E é esse tipo de coisa que me faz dropar de uma obra, porque o autor, assim como na luta contra o Gojo, por não saber como fazer o seu personagem defender o ataque, apela para esse artifício barato do flash forward, avançando na história sem mostrar nada, enquanto ele pensa em uma solução mirabolante para dar dezenas de capítulos depois. E se eu já critiquei isso lá no final da luta contra o Gojo, aqui nem se fala. Me chamaram de louco, me compararam ao Jorel, mas tá aí. O Gege não só fez a mesma coisa de novo, como ainda soltou um gancho no final do capítulo, repetindo a mesma fórmula de deixar o Sukuna na beira da derrota, sem ele realmente estar, o que me lembrou muito Shiko. E você pode até argumentar que o autor não teve tempo de pensar em algo melhor, mas o histórico dele, infelizmente, mostra que daqui em diante só vai piorar. E eu nem tô entrando no mérito de torcer pelo Sukuna, ou contra ele, é apenas uma questão de analisar a obra de fora, sem clubismo, e entender que Jujutsu Kaisen, infelizmente, está em declínio, depois da luta Sukuna vs Gojo, e isso é um fato. Olha o que essa obra já proporcionou pra gente, e já entregou de incrível. Agora compara com o atual momento em que estamos, que já dura quase 2 anos. Não tem comparação, e tenho certeza que você vai concordar comigo nessa. Basta lembrar que essa luta interminável contra o Rei das Maldições já dura 40 capítulos, e nos últimos 10, ela se resume em um conjunto de repetições do que a gente já viu. E o pior é que essa batalha não parece nem perto do fim. Então, sinceramente, você não tá cansado disso? Deixa seu comentário aí embaixo que a gente continua debatendo. Sukuna aparece com parte do corpo queimado, dando os créditos para o Yuta por ele ter conseguido fazer e acertar o ataque, mas dando a entender que ele ter saído vivo foi pelo fato do Okotsu não conseguir controlar muito bem a liberação da técnica amaldiçoada do Gojo, o que até faz sentido, levando em consideração os 2 capítulos anteriores, onde o Yuta sequer conseguiu liberar o azul. O problema mesmo é como o Sukuna conseguiu escapar dessa bomba atômica. Será que ele deu apenas 2 passos para trás, virou à esquerda e depois à direita? Porque no vídeo passado eu tinha teorizado várias coisas, como a chegada da Uraomi, a invocação de algum Shikigami das 10 sombras, ou até ele usar finalmente a assimilação do Tengen com a humanidade, mas parece que ele não usou nada disso. Sukuna se pergunta se o Yuta tinha destruído a sua barreira por dentro, dando a entender que os 5 minutos de countdown da técnica ainda não tinham acabado, mas o trio que sobrou, Todo, Yuji e o Gojo do zumbi, partem pra cima do vilão, tentando acabar logo com a luta. Itadori fala para o Okotsu que não se preocupasse com ele, e o Todo também diz que ele poderia lançar o roxo quantas vezes quisesse para finalizar o Sukuna, já que eles poderiam usar o Boogie Woogie amplificado para escapar, como se fosse fácil liberar essa técnica amaldiçoada, ainda mais com o Yuta todo detonado. O narrador fala que o Sukuna também estava em um estado deplorável, depois de usar sua técnica amaldiçoada e a expansão de domínio, mas nada que um pacto ou um Black Flash não resolva. Na página seguinte, o Yuta cai com a cara no chão, e é confirmado que somente naquele momento que os 5 minutos da técnica copiada do Kenjaku tinham acabado. Ou seja, parece que apesar de ter feito o roxo, o Okotsu não conseguiu manter a barreira e ela acabou quebrando. O que não faz sentido é o Sukuna não ter acabado com o Yuta com seu acerto garantido depois que ele se livrou do vazio ilimitado, a não ser que as 2 expansões tenham acabado ao mesmo tempo, o que faria do Yuta o cara mais sortudo do mundo. O triste é que algo assustador é confirmado aqui, que o Yuta realmente não pode voltar ao seu corpo original, já que a técnica copiada do Kenjaku se esgotou, e que por isso ele também perdeu o acesso à Rika, ficando preso para sempre no corpo do Gojo. Ou seja, a partir daqui, os únicos poderes que o Yuta tem são os do próprio Satoru. Só que essa última parte não fica muito clara, porque o Sukuna já tinha dito no capítulo passado que o ilimitado era só uma consequência da técnica do Kenjaku. Ou seja, é bem capaz do Yuta não conseguir mais usar nem isso. E a prova que ele virou um vegetal é que a sua cabeça já aparece aberta nesse quadro, bem na costura feita onde ele operou seu cérebro. Então, resumindo, a técnica de cópia do Yuta, que todos achavam ser tão apelona, acabou sendo prego no caixão do próprio Xamã, que agora ficou mais inútil que o Takuma Ino. Yuta analisa que existe algum segredo por trás da técnica do Kenjaku, porque ele conseguia ter acesso a todas as memórias do alvo e ainda podia agir normalmente depois de usar a expansão de domínio da vítima. Será que isso era por conta de alguma barreira especial levantada por ele, algum voto vinculativo ou alguma regra necessária para controlar 100% a cobaia, como ter algum tempo de descanso e adaptação depois da operação, por exemplo, como o Orochimaru fazia lá em Naruto? Sem dúvidas, foi algum desses casos. E como o Yuta não sabia nada do funcionamento da técnica do Kenjaku, ele acabou caindo nessa armadilha.
Todo se pergunta se o Okotsu já tinha chegado no limite naquele corpo, mas fala que isso era plausível, já que o Xamã tinha acabado de enfrentar o Rei das Maldições. Lembrando que Yuji e Todo ficaram ali fora parados por quase 5 minutos, sem saber o que se passava dentro da barreira, já que assim como da outra vez com Gojo, os corvos da Mei Mei não conseguiriam entrar. Só espero que eles tenham pelo menos bolado algum plano nesse tempo, ao invés de colocarem só o papo em dia. Todo fala para o Yuji não quebrar o ritmo, sendo que foi justamente o Yuta que fez isso antes, e disse que a distração do Okotsu ia permitir a eles acharem uma brecha para derrotar o Sukuna. Só que era justamente o contrário, porque o vilão aproveita que o Todo estava distraído falando besteira e já acerta um Black Flash nele, recuperando um pouco de sua energia perdida. Sukuna não perde tempo e vai para o próximo alvo, tentando fazer um hat-trick, derrubando também o Yuji, só que o Todo resiste ao ataque de antes e consegue teletransportar o seu brother para trás do vilão, no último segundo. Todo foi ferido gravemente, mas ele se recusa a cair, ativando seu Boogie à torta e à direita, mandando o Yuji para tudo que é canto ao redor do Sukuna, e fazendo com que o Itadori faça o seu antigo hospedeiro de saco de pancadas de novo, enquanto apanha mais que o Vasco. Em começo de campeonato, o Sukuna se pergunta por que existem pedaços do domínio do Gojo zumbi ainda flutuando ao redor do cenário. Caraca, será que isso é uma pista de que o Yuta vai despertar também a técnica de gravidade da mãe do Itadori? Seria bem interessante. Lembrando que o Kenjaku mostrou essa técnica, que era da Kaori, para escapar do buraco negro da Tsukumo, lá atrás, mesmo depois de ter pulado para o corpo do Geto. E pela fala do próprio Sukuna, afirmando que o vazio ilimitado passou a ser uma consequência da técnica do Kenjaku, na teoria, o Yuta teria acesso também a todas as técnicas que se tornaram consequências da técnica de assimilação do vilão, e sem precisar tomar o corpo dos usuários originais, já que esse poder já estava latente dentro do corpo do Kenjaku, junto com todas as suas memórias. E nessa hora, eu me perguntei algo que eu tinha esquecido e que eu questionei lá atrás. Será que não era mais vantajoso tomar o corpo do Geto que o Kenjaku estava usando? Porque na teoria, isso daria acesso a todas as suas memórias e técnicas acumuladas. E no meio disso tudo, o Yuta poderia até achar um segredo guardado a 7 chaves pelo Kenjaku. Quem sabe a única fraqueza do Sukuna, que só ele conhecia. Mas mesmo que essa teoria não se confirme, aqueles pedaços do domínio do Gojo zumbi vão servir pelo menos como ferramenta de troca da técnica do Todo, tipo como são as kunais marcadas do Minato, para que ele consiga usar o Hiraishi no Jutsu lá em Naruto. E o de grita que vai acertar o Sukuna quantas vezes foram necessárias para libertar a alma do Megumi. E eu também já critiquei esse plano aqui no canal. Se os feiticeiros estivessem mais preocupados em derrotar o Sukuna, eles com certeza já teriam conseguido fazer isso. Só que ao invés disso, eles continuam tentando fazer a mesma coisa que os inimigos da Akatsuki tentavam fazer lá em Naruto Shippuden, que é tentar pegar o vilão vivo. Itadori faz algo inédito, acertando um desmantelar no limite entre a alma do Megumi e a alma do Sukuna, o que faz o controle perfeito que o vilão tem sobre as almas dar uma balançada. Caraca, será que o Yuji agora consegue enxergar a forma da alma do mesmo jeito que o Sukuna? Porque só isso explicaria ele acertar esse corte em um ponto tão específico, que é crucial para ejetar o filho do Toad dali de dentro. Tanto que o próprio Sukuna admite que se ele levar mais um corte desse, nem ele poderia manter o Megumi cativo. Sukuna fala que o Itadori deve ter restringido o alvo da técnica amaldiçoada com o voto vinculativo. E o moleque tá aprendendo direitinho com o tio, porque isso é uma coisa que só o Sukuna faria. Sem falar que isso mostra que o Yuji continua evoluindo seu poder Jujutsu, porque o vilão ainda confirma que aquela forma de ataque é bem mais eficiente que os Black Flashes que ele vinha recebendo, e que bastaria mais alguns ataques daqueles para perder o controle sobre a alma do Fushiguro e ser derrotado. E olha só, tem noção da informação que o Sukuna deu aqui? O Rei das Maldições acaba de confirmar que se ele perder o Megumi, isso vai significar o mesmo que perder aquela batalha. Ou seja, a única fraqueza do Sukuna hoje é justamente o receptáculo que deu morada pra ele, o Megumi Fushiguro. Quem diria, hein? É até uma ironia divina o Sukuna acabar perdendo justamente por causa disso. Sukuna fica mais enjoado que passageiro de ônibus descendo a serra e cospe algo fora. Só que na mesma hora, ele engole aquilo de volta, em uma das cenas mais nojentas de Jujutsu Kaisen. A cena não é muito clara, devido ao traço único do Gege, mas parece que ele vomitou alguns dos seus dedos amaldiçoados, o que prova que o ataque do Yuji realmente surtiu efeito, e por isso, ele rapidamente engole eles de volta, garantindo que o seu corpo volte a se fortalecer. Eu diria que desde que o vilão entrou no jogo do abate, essa é a primeira vez que ele realmente passa o sufoco, e mostra uma chance real de perder, então pontos para o Gege Akutami nessa. Sukuna recua para o muro ali perto, mas Yuji usa o Clivar para fatiar a sustentação do vilão, antes de partir para cima com mais um soco. Só que o Rei das Maldições antecipa os cortes e desvia, mandando o Yuji contra outra parede. E eu não sei se você notou, mas o Sukuna acaba de dar indícios de ter enxergado os cortes do Yuji, assim como a Maki fez com ele, antecipando o ataque e até desviando no ar, que é outra habilidade dela. Então pode colocar aí mais uma habilidade apelona na conta do rei, que a essa altura já copiou mais poderes que o próprio Yuta. Sukuna fala que desde que ele não fosse acertado pelos ataques do Yuji, ficaria tudo bem. Por outro lado, o Todo chega no limite com seu Boogie, depois de descobrir que a troca só vai acontecer se os toques vierem da parte do Vribaslap, que é reconhecida como a sua mão esquerda, pelo voto que ele tinha feito. E
Sukuna sorri depois de descobrir essa vantagem. Isso sem falar que o brother do Itadori já estava nas últimas, por conta daquele Black Flash que ele tinha recebido segundos atrás. Então essa é mais uma batalha onde o tempo é fator determinante para o vencedor. Todo se prepara para usar o Boogie Woogie, provavelmente pela última vez, enquanto o Sukuna comemora, apostando que a troca não iria funcionar. Só que vemos que sim, a técnica dele realmente funcionou e trouxe só a Anjo para o campo de batalha. Ou seja, o Boogie Woogie não estava falhando como o Sukuna e a gente imaginava, mas ele estava teletransportando a Anjo constantemente no céu, para que o Sukuna não percebesse a sua presença, até que o momento perfeito chegasse e ela pudesse atacar o inimigo distraído. Lembra daqueles fragmentos reforçados com energia amaldiçoada do vazio que estavam ao redor do cenário, sendo mantidos pelo Yuta de forma misteriosa? E no começo do vídeo eu até teorizei isso ser a técnica de gravidade copiada da Kaori. Pois é, a explicação era bem mais simples do que isso, pois esses pedaços de domínio foram usados apenas para que o todo pudesse mudar Anjo de lugar constantemente ao redor do campo de batalha, para que o Sukuna não rastreasse a sua chegada. O narrador lembra que o todo tinha ampliado o Boogie Woogie através de um voto, mas o Sukuna não sabia disso. É tanto que até agora, o vilão não faz ideia que os oponentes que ele estava enfrentando antes foram todos salvos de serem queimados pela troca ilimitada do todo, tirando o coitado do Choso, claro. Na página seguinte, vemos um flashback da Hana sendo tratada pela Shoko, provavelmente depois daquele ataque que ela sofreu do Sukuna, logo depois dele enganar ela, fingindo ser o Megumi. Yuta chega ali e pede a ajuda da Anjo, caso todos os seus planos contra o Sukuna deem errado. Hana pergunta o que vai acontecer com o Megumi, quase lamentando, porque ela sabia que a situação do filho do Toji poderia ser irreversível. E aqui, talvez o Gege tenha dado a pista de que todo esse plano maluco de salvar o Fushiguro, ao invés de focar só em acabar com o Sukuna, pode muito bem ter sido uma promessa do Yuta, ou até do Yuji, de salvarem o Megumi em troca da cooperação da Anjo. Yuta fala que Hana não iria participar da batalha, porque ele mesmo acabaria com o Sukuna, de um jeito ou de outro, mas pede que ela jogue uma escada de Jacó no vilão, só pra finalizar ele em grande estilo. Como assim, cara? Se ela vai atacar, logo ela vai participar da luta, né? Ou você acha que o Sukuna vai pegar leve com ela, só porque ela não vai descer pra lutar cara a cara com ele? Eu duvido. Yuta fala que o plano era separar a alma do Megumi da do Sukuna, como a gente já tá cansado de saber, e logo depois disso, ele vai se aproveitar do ponto alto da sua técnica de cópia, o que prova mais uma vez que se o Sukuna perder o Megumi, já era pra ele. Hana se pergunta do que ele estava falando, e Okotsu explica que os feiticeiros tinham uma ideia errada sobre a sua técnica amaldiçoada, porque apesar de copiar as técnicas de outros feiticeiros, ela não anulava ou apagava as originais, mas simplesmente replicava elas. Em outras palavras, o Sukuna estava tão focado na técnica copiada da fala amaldiçoada que esqueceu que podia levar um efeito paralisante da técnica original do Inumaki. Focou tanto em não levar a escada de Jacó, que era o efeito garantido do domínio original do Yuta, que acabou ficando vulnerável para levar na cara a técnica original da Anjo, que inclusive já fez o Sukuna gemer de dor antes, então ele sabe bem o quanto esse ataque é cruel, e mesmo assim ficou de bobeira para levar ele. O capítulo acaba com o ataque da Anjo, descendo sobre a cabeça do Sukuna, prestes a atingir ele, e como esse golpe é meio que o Kirin do Sasuke, é bem difícil de desviar, ou seja, diferente do roxo de antes, o Sukuna vai sim levar esse golpe na fuça, não é possível, a não ser que ele seja salvo de novo pela força do roteiro. Mas como? Bom, como eu teorizei no capítulo passado, ele tem muitas opções aqui, como por exemplo a Uraumi, que já se livrou do Hakari e não pensaria duas vezes em pular na frente desse ataque, para livrar o seu mestre de mais essa. Curtiu a análise? Então compartilha esse vídeo com todo mundo que ainda gosta de Jujutsu Kaisen. Te espero no próximo vídeo, valeu!